bacana. Silvinha, e nesse percurso de início em sua carreira de atriz, como é que era a postura do Eurico com relação a isso, uma vez que nesse meio, né, de atores e atrizes precisa muito de apoio da mídia, da grande mídia. E Eurico Miranda era um cara que era hiper perseguido e era um, um combatente ali, né, às questões que tangiam o Vasco da Gama, e era muito Aham. perseguido pela grande mídia. E isso teve, como é que foi a postura dele quando você iniciou nesse meio? E se teve alguma influência com relação a isso, a mídia, você se projetar nesse ramo? Se teve alguma equivalência, alguma influência? Então, como eu falei, eu comecei muito criança, né? Eu comecei fazendo teatro na escola com 10 anos. E aí, quando eu terminei o colégio, fiz até fazer lá os meus 18 anos na escola. Quando eu terminei, eu já tinha passado para a faculdade, e só que eu tinha passado assim, para o segundo semestre, né? E uns amigos meus, do nada, tiveram a ideia de a gente se inscrever na Cal. E, né, para começar e tal, aí eu fui, falei com meu pai, mas o meu pai, gente, assim, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, meu pai era um cara fora de série. Era praticamente impossível ele dizer não para uma coisa que eu e meus irmãos quiséssemos fazer, que fosse uma coisa que a gente gostasse e tal. Ele jamais iria contra. Meu pai era um cara que sempre incentivou a gente, sempre apoiou e sempre achou que nós éramos os melhores em tudo que a gente fazia. Então, assim, não tinha isso, assim. Então, assim, eu comecei muito no teatro. Eu tive poucas passagens, vamos dizer assim, pela Globo. Ih, ó, perdi até meu fone, peraí. Eu, eu fiz aquele teste, antigamente a gente fazia um cadastro na Globo, né? Que a gente ia lá, fazia um vídeo, não sei o que e tal, fazia um cadastro na Globo. Eu nunca usei o fato de ser filha do meu pai, nem para a parte artística, nem para a parte de comunicação que eu fiz. Eu fiz radialismo, faculdade de radialismo, então eu me formei. Podia trabalhar em rádio, trabalhar em televisão e tal. Isso daí nunca usei. A gente, não sei se é certo ou se é errado, não sei, mas o meu pai, a gente nunca pediu nada para a gente, assim, né? Vamos dizer assim, uma oportunidade, alguma coisa, embora ele conhecesse todo mundo de todos os meios. Então, eu não sei, você também me perguntou antes se isso influenciou negativamente, se eu desisti. Eu nunca tive muita vontade de trabalhar na Globo, porque realmente, quando eu cheguei na idade, ali que eu tinha meus 20 anos, que seria quando eu iria começar uma carreira tipo, na televisão, que eu já tinha feito a Cal, e dali eu tinha que fazer uma coisa, realmente o meu pai tinha uma situação com a Globo bem tensa e eu tinha uma implicância, né? Eu tinha uma certa raiva ali. E ficava meio difícil, porque naquela época, ator tinha que ser ator da Globo, se você quisesse, né, ter alguma visibilidade. E eu tinha lá meu problema lá, minhas questões com a Globo lá na época, porque meu pai e a Globo viviam naquela coisa lá, naquelas brigas, né? Talvez, de alguma forma inconsciente, isso foi me afastando e eu sempre fiquei mais voltada para o teatro. Depois eu tive uma companhia de teatro e eu fiquei mais voltada para essa parte. E televisão mesmo, eu nunca fiz. Embora é, eu goste muito, assim, eu fiz diversos cursos de vídeo, de interpretação para TV, e eu me sinto super à vontade no vídeo, até acho que é uma coisa que eu me saio bem, mas eu nunca explorei muito esse lado, não, fiquei mais no palco mesmo.